Investor Pass para acelerar a sua documentação no Paraguai. Na verdade, para você já cair direto na admissão permanente sem ter que passar pela admissão temporária. Muita gente tem escutado esse termo Investor Pass para documentação no Paraguai. Muita gente tem vendido isso como uma coisa boa, mas eu, dono da maior empresa de imigração do Paraguai, tenho que dessa vez discordar com o governo paraguai e trazer algumas informações e colocar algumas pulgas atrás da sua orelha para que a gente não faça uma movimentação errada, não jogue tempo e dinheiro fora para não ter nenhum benefício. Pessoal, não é segredo para ninguém que eu gosto muito do Paraguai, que o Paraguai está mais alinhado com o que muitos de nós, trabalhadores, empreendedores, pessoas um pouco mais tradicionais, acreditamos. Quem segue o meu canal há muito tempo sabe que lá, quando eu morava em Encarnação, uma época eu fiz um vídeo falando assim, cara, o governo do Paraguai não sabe a pérola que eles têm na mão, e só está faltando eles fazer um pouco mais de publicidade para trazer gente boa, para trazer dinheiro para cá. Parece que o governo do Paraguai escutou, só que parece que ultimamente também eles estão dando uma forçada, e sim, às vezes eles dão umas erradas. Ao meu ver, Marlon, o Investor Pass foi um tiro no pé. Na verdade, são 4 tiros no pé. Nesse vídeo, eu vou falar do Investor Pass por investimento de $70 mil para abrir um negócio. Nos outros 3 vídeos que a gente gravou, eu falei dos outros. Eu acabei regravando esse vídeo porque deu um problema no som. Mas esse é o vídeo que vai orientar você se vale a pena, quando vale a pena o Investor Pass e principalmente as pegadinhas que ninguém te conta do Investor Pass. E a primeira coisa que você tem que entender é o que o Investor Pass te dá de benefício. Para isso, você tem que entender o ciclo de documentação migratória normal das pessoas. 95% das pessoas fazem a primeira documentação no Paraguai da seguinte forma. Se passa por um processo, o nome do processo se chama residência, tá? Então não é comprovante de residência, ou não é que morar aqui, é o nome do processo, tá? Se passa por um processo de residência temporário para conseguir a admissão temporária de 2 anos. O que é uma admissão temporária? O governo paraguaio falando, olha, essa pessoa, esse cabra aí, pode ficar 2 anos aqui, investindo, morando, estudando, passeando, turistando. Depois que você tem a admissão temporária, se você não fez o documento errado ou fez ela pela lei, você tem o direito e você deve tirar a sua cédula de identidade paraguaia. O cartão de admissão comprova para as autoridades e para o guarda que te para na rua que você tem o direito de estar. A cédula de identidade, como diz o nome, te identifica. E identifica quando você está trabalhando, estudando, abrindo empresa, assinando no cartório. Então, ele é o documento de identificação para abrir conta no banco, entre outras coisas. Depois desses 2 anos, você pode fazer o câmbio de categoria da sua admissão, que antes era temporária de 2 anos, agora para uma admissão que a gente chama de permanente, que essa é de 10 em 10 anos que é renovada. O Investor Pass te dá isso. Ele corta esses 2 anos de admissão temporária de 2 anos e te joga direto para a admissão permanente. Ok, beleza. Então, um processo a menos, um gasto a menos e 2 anos a menos. Calma, bebê. Marlovski explica. Agora, o que acontece é que para você ter o Investor Pass, existem algumas exigências. E como eu falei, nesse vídeo a gente vai falar do investimento de $70 mil. Nos outros vídeos a gente fala dos outros 3 modelos, que inclusive são novos e são de 2026. Mas existe algum direito? Existe algo que quem tem a admissão permanente tem a mais do que quem tem a admissão temporária? Existe, e são poucas coisas. Direito a já solicitar posse e porte de arma, direito a já escriturar casas, alguns direitos a mais na questão societária de empresas, mas são muito poucos, e eu reconheço que a maioria desses direitos meio que não fazem diferença na vida do imigrante, principalmente nos primeiros anos. O que ninguém fala para vocês é das lacunas. Não vou nem dizer pegadinha. São coisas que realmente outras pessoas que estão falando do Investor Pass
Como eles não trabalham com imigração, às vezes o cara é só influencer, o cara não está aqui igual a gente no skin the game, no dia a dia, um cara que está lá fora, né, do Paraguai falando isso, ele não lembra que existe. E eu vou lembrar vocês dessas lacunas para você jogar no papel. Vale a pena fazer o Investor Pass de $70 mil e ir direto para permanente, ou vale a pena seguir o fluxo normal, admissão temporária e depois ir para permanente? Vamos lá. Quando você faz o fluxo normal, você tem dois processos, dois custos. Se você quiser fazer a sua documentação, www.romper.global, ou faz com o nosso curso que está sendo lançado aos poucos de graça aqui na internet, ou você pode fazer sozinho, tem várias formas de você fazer isso. Beleza, então eu tenho que passar por um processo que dura de 6 a 9 meses, são 3 viagens. Depois eu pego a minha admissão temporária, daí mais 1 ano e meio eu tenho que passar de novo por um processo muito parecido para pegar a minha documentação, que a gente chama de permanente. Poxa, vou virar Investor Pass, que aí eu só faço uma vez esse processo. Gasto menos e tenho menos burocracia. Aí que tá o que ninguém fala para você. Quando você faz o Investor Pass, principalmente esse de $70 mil, você tem algumas obrigações para conseguir pular para residência permanente, para admissão permanente. Quando eu falar residência ou admissão, gente, aqui como residência é um processo, e admissão do cartão, né, que você conquista, são a mesma coisa. Beleza. Você tem que apresentar um projeto na SUACE, você apresenta um plano de negócios do que você vai abrir. Qual é o negócio que você vai investir no mínimo $70 mil? Você tem 24 meses para aportar esses $70 mil. Agora está sendo cobrado que você tem que comprovar que você já tem esses $70 mil. Antigamente não se pedia essa solvência, essa comprovação. Esses $70 mil tem que ser na compra do imóvel e equipamentos, não é no pagamento de contabilidade, no pagamento de aluguel, no pagamento de pequenas coisas, no pagamento de salário, tá? No pagamento do teu documento paraguaio. Então, ele é na compra de equipamentos, na compra de imóvel, na compra de terreno. Esse investimento tem que ser feito em coisas mais robustas. Você tem 24 meses para entrar com esse dinheiro, para fazer esse aporte. E tem uma outra exigência que você precisa de 5 empregados registrados. Lá no Brasil, a gente chama de carteira assinada. Aqui são registrados no IPS, Instituto de Previdência Social. Tá? Então, veja que, beleza, eu não tive mais o processo de residência temporária para residência permanente. Mas agora, eu tenho que trazer $70 mil, tenho que ter 5 funcionários, e nesses 2 anos eu tenho que abrir o negócio que eu falei para o governo do Paraguai que eu iria abrir. Olha o tanto de pepino e bronca que você entra para praticamente não ganhar direito nenhum a mais do que o cara que só vai esperar 1 ano e 9 meses para fazer esse câmbio de categoria. Pepino número 1, o plano de negócio. Esse plano de negócio tem que ser apresentado para a SUACE aprova e aí ela te dá uma carta para você levar ao departamento de imigrações e cair direto na tua residência permanente. Por que ele é um pepino? Porque, via de regra, quando você entra no Paraguai, vive no Paraguai, começa a estar mais tempo no Paraguai, o seu plano vai mudar. E se você tem um plano de negócio que não vai mudar, é porque você já está aqui. Então aí não faz sentido algum para minha cabeça. Pepino número 2. É mais caro uma assessoria fazer o plano de negócio para você do que fazer a sua imigração temporária. Pepino número 3. Trazer $70 mil do jeito errado e na época errada sai mais caro do que fazer a residência, o processo de admissão temporária. Por quê? Se você é brasileiro, por exemplo, existe uma coisa aí no Brasil que não existe aqui ou em outros países que se chama IOF. Se você traz esse dinheiro de forma errada, você paga 3,5 de IOF. De forma correta, por exemplo, com a assessoria do Grupo Romper, você paga 1,1. Fora isso, você ainda tem mais uma taxa que se chama spread bancário, ou seja, a instituição que está recebendo esse dinheiro aqui no Paraguai tem que transformar esse real em dólares ou em guaranis. Ainda tem mais a taxa que a gente chama de SWIFT. Ou seja, se você pegar o spread bancário, o IOF e o SWIFT, e o valor do projeto, você pagou muito mais caro para ter a sua documentação permanente do que se tivesse feito pela documentação temporária, o que não faz sentido algum. Só que agora, além de você ter pago mais caro,
Quando fechar 24 meses, você vai passar, sim, por uma inspeção, por uma auditoria do governo paraguaio, que você vai ter que comprovar que, neste momento, o seu negócio já está funcionando, já está faturando, já tem 5 funcionários registrados no IPS, contratados, e que você fez um aporte que somou, ultrapassou a quantia de 70 mil dólares. Enquanto a pessoa que fez a sua admissão temporária não tem obrigação quase que nenhuma. Ele pode fazer como nômade digital, ou ele pode fazer como comerciante e emitir poucas faturas. Se ele é jubilado, aposentado, ele só comprova que ele é aposentado e trouxe a aposentadoria para dentro da sua conta bancária paraguaia. Então fica a pergunta, para que ir direto para a permanente? Que benefícios a mais? Eu sempre falo para todos os nossos seguidores, os nossos clientes, funcionários e amigos, que achar problema todo mundo acha. Então, nesse vídeo também, eu quero trazer para vocês o que, para mim, Marlon, que mora aqui há um tempo, sou casado com Paraguai, trago investidores, ajudo na implementação de indústrias e negócios aqui no Paraguai, o que deveria ser um Investor Pass? Porque me parece que o governo lançou esses planos de Investor Pass sem escutar o seu público, sem entender o que realmente o investidor quer. Vamos lá? Eu acho legal a pessoa cair direto na permanente, mas eu acho que a burocracia do 70 mil dólares investido nisso aqui é aí que é um problema. Porque eu posso trazer 70, 100, 150 mil dólares, mas eu posso comprar imóveis, pagar em salário, contabilidade. Esse dinheiro tinha que ser usado para impulsionar todo o mercado paraguaio. E se eu comprovasse que em 24 meses eu gastei X valor, independente de como eu gastei aqui, eu sou um investidor. Você entende que o investidor não necessariamente tem que gastar só 70 mil dólares em imóvel ou em equipamento, e que eu posso sim trazer um aplicativo para cá com uma cadeira e um computador, mas eu posso comprar algumas coisas e eu posso investir X valor. Para mim não faz sentido as exigências de onde gastar esse valor. A segunda coisa que não faz sentido para mim é 5 pessoas no IPS. Porque me parece um pouco estranho, porque vocês vão perceber que no Investor Pass de turismo, eu tenho que investir 150 mil dólares, mas lá não exigiu que eu registrasse ninguém no IPS. Ou seja, se eu investir mais dinheiro, eu não preciso registrar as pessoas. O que não faz sentido, porque em um investimento de 150 mil dólares, eu vou precisar de mais funcionários. Outra coisa que eu não gosto é o prazo de 24 meses. A maioria de nós que estamos aqui demora muito para conseguir enxergar oportunidades reais dentro do Paraguai. A pessoa chegar aqui no Paraguai e já saber qual é o negócio que ela vai montar, quem ela tem que contratar, onde é o negócio que ela vai montar, provavelmente essa pessoa vai fechar, vai falir. Porque uma das orientações, inclusive, que eu dou para os nossos clientes é: vem, passa um ano aqui olhando, observando, conhecendo a cultura, o povo paraguaio, o que está acontecendo no país. Esse um ano vai abrir, sim, os teus olhos como empreendedor para falar: isso aqui tem uma oportunidade, aqui eu devo investir. O cara que não tem documento e que está chegando ontem, você acha que ele já sabe isso? A não ser que ele está investindo em alguém que está aqui há muito tempo, provavelmente esse cara vai vir para cá e vai quebrar a cara. Então, esse prazo de 24 meses para você chegar já com um projeto pronto, para mim não faz muito sentido. Outra coisa que eu não gosto é que, beleza, 70 mil dólares, eu te dou a residência permanente. Mas o investidor, o empresário, ele não vem sozinho. E a esposa? E os filhos? E o pai idoso que ele cuida? E o gerente? E os funcionários braço direito que ele traz junto para montar esse negócio? Essa galera continua tendo que ir para a fila normal da admissão temporária. Ou seja, eu ajudo um pouquinho você, diminuo o teu prazo de documentação para você chegar na identidade um pouco mais rápido e te levo para permanente. Mas todas as pessoas que são seus dependentes, que estão em volta de você, esses continuam no prazo, né, normal. E aí uma coisa que eu não concordo é que, por exemplo, você tem atitudes do governo paraguaio, como o Mutirão e o Migramóvel, que entrega a residência temporária na mesma semana. Pessoas que não trouxeram R$1 e pagaram as mesmas taxas. Mas quem faz o processo correto demora 3 meses para pegar a residência temporária. Ou seja, não parece que o Paraguai está fazendo um esforço danado para trazer gente sem dinheiro? Nada contra quem não tem dinheiro, quem é pobre, quem é humilde. Agora, tem algumas movimentações de migração que não faz sentido.
Em vez do Paraguai usar esse boom de imigração para trazer grana, para trazer empresário, para trazer investidor, do empresário, ele tem que investir 70, 150, 200 mil. E aí a gente acelera um pouquinho e o seu vai para permanente. Do Migramóvel, que é onde abre a porteira para a galera que não tem capital, às vezes não tem mão de obra técnica qualificada, não tem estratégia, a gente facilita também e acelera, mas aí aqui, vocês entendem? E quem está fazendo o processo normal, não. Esse que realmente tem interesse e está fazendo o processo normal, esse aqui tem que sofrer. Esse aqui demora mais para ele pegar o documento correto. Vocês veem que não faz sentido algumas movimentações do governo paraguai quando a gente fala de imigração? O Investor Pass, para mim, Marlon, não é um tiro no pé. Como eu digo, são 4 tiros no pé, porque são 4 Investor Pass. Investimento de 70 mil dólares, abertura de empresa turística de 150, investimento na bolsa de 200 mil dólares e investimento em imóveis de 200 mil dólares. Aqui, sim, faltou muito planejamento e faltou um pouquinho de consciência do governo paraguai de falar assim, olha, quem faz migramóvel deveria sim demorar para pegar o documento. E o cara que faz o processo normal, que está disposto a não encher as nossas filas, porque eu não preciso criar um plano diferente para ele pegar, porque o migramóvel é isso. O migramóvel, ele é o governo gastando mais dinheiro, é o governo tirando o funcionário público de onde ele deveria estar para auxiliar quem não fez o documento por processo normal. E aí, como o governo brasileiro sempre fez, ajuda quem está fora do caminho correto e prejudica o trabalhador, prejudica a pessoa que faz o caminho correto. Tem que tomar cuidado com isso aí. Pessoal, Investor Pass, pelo Grupo Romper, eu faço todos os 4 Investor Pass. A gente faz os processos. Mas se você não está comprando uma fazenda, não está comprando um imóvel que você já sabe que quer, se você não está entrando de sócio numa indústria que alguém já veio na frente e falou que é um bom negócio, na maioria dos casos, é uma fria.